Durante sessão do plenário da Câmara, o deputado Marco Feliciano rebateu os parlamentares de extrema esquerda que estavam defendendo a fala de Lula contra o Estado de Israel e defendendo o Hamas. O deputado disse: "Estamos vivendo nesta semana uma turbulência por causa de uma fala truncada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que infelizmente fez uma comparação com algo incomparável, até porque nada na história do mundo se compara com o que aconteceu com os judeus no Holocausto. Todavia, o que mais me chama a atenção é a falta de sensibilidade, é a falta de poderio, de humildade do nosso presidente, que não consegue reconhecer que errou. A nação de Israel se sentiu ofendida." O deputado apontou que, além do presidente não se desculpar, os parlamentares da extrema esquerda apoiaram a sua fala. Feliciano disse: "Nada é mais fácil do que um presidente que ofendeu uma nação inteira vir a público e falar: 'Eu errei, falei o que não deveria ter falado.' Isso demonstraria que ele não é um anão político, muito menos um anão diplomático. Mas isso nós não podemos esperar dele, pelo contrário, pois sua tropa de choque veio para cima para colocar mais lenha na fogueira." Feliciano questionou: "Eu fico aqui ouvindo os discursos da esquerda sobre democracia e acho que eles esquecem que a única democracia viva que existe no Oriente Médio é a democracia do Estado de Israel. Essas pessoas que tanto dizem que lutam pela democracia, até dizem aqui que houve um tal golpe para tentar acabar com o Estado democrático de direito brasileiro, são de fato hipócritas. Se a única democracia viva que existe no Oriente Médio é Israel, por que não defendem Israel?" O deputado lembrou os horrores que causaram a guerra e disse: "O presidente Lula deveria parar de nos envergonhar e pelo menos ter a hombridade de pedir desculpas ao Estado de Israel." No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 31 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste através dos meios de comunicação dessa casa, estamos vivendo nessa semana uma turbulência por causa de uma fala truncada do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
que infelizmente fez uma comparação que é incomparável, até porque nada na história do mundo se compara ao que aconteceu com os judeus no Holocausto. Todavia, o que mais me chama a atenção é a falta de sensibilidade, a falta de poderio, de humildade do nosso presidente, que não consegue reconhecer que errou. A nação de Israel se sentiu ofendida. Nada mais fácil do que um presidente que ofendeu uma nação inteira vir a público e falar: eu errei, falei, não devia ter falado. Isso demonstraria que ele não é um anão político, muito menos um anão diplomático. Mas isso nós não podemos esperar dele. Pelo contrário, a sua tropa de choque veio para cima para colocar mais lenha na fogueira. Eu fico aqui ouvindo os discursos da esquerda falar sobre democracia. Eu acho que eles se esquecem que a única democracia viva que existe no Oriente Médio é a democracia do Estado de Israel. Esse pessoal que luta tanto pela democracia, que aqui falam até que houve um tal golpe para tentar acabar com o Estado democrático brasileiro, eles falam, mas de fato são hipócritas. Porque se a única democracia viva que existe no Oriente Médio é Israel, por que não defendem Israel? Por que tiveram dificuldade em chamar o Hamas de... Em 2021, vários deputados do PT assinaram um documento dizendo que era proibido chamar o Hamas de... Ora, é claro que quando você cutuca uma onça com vara curta, você vai ter que arcar com as consequências. Mexeram com o Estado de Israel. Israel não tem outra opção a não ser se defender. Porque o Hamas já deixou escrito no seu estatuto que o Estado de Israel tem que ser eliminado da face da terra. Bem como lá atrás o Estado Islâmico disse: não ficará um judeu vivo. É sobre isso que nós temos que falar aqui. Toda guerra, ela acaba aflorando o pior que há no ser humano. Homens descem ao subnível e acabam promovendo muito tipo de crueldade. E é claro que os inocentes acabam pagando o preço. Mas a pergunta que eu faço é: e aqueles judeus que sofreram? E os judeus que morreram? Crianças foram assassinadas, bebês foram desaparecidos, mulheres foram assassinadas com requinte de crueldade. Eu assisti um vídeo onde foi isso que o Hamas fez. Hamas, que a esquerda teve dificuldade em falar, falam que eles são apenas pessoas que estão lutando pela sua liberdade. Quem luta pela sua liberdade não promove esse tipo de crueldade. Então o presidente Lula deveria parar de nos envergonhar e pelo menos ter a hombridade de pedir desculpas ao Estado de Israel. Muito obrigado. Presidente, obrigado. Deputado Marco Polo, isso é o mínimo que eles são. Essa esquerda é vergonhosa. Essa esquerda é a pior coisa que existe no Brasil. Ainda tem um barbudinho mentiroso lá que é contra os judeus. Vocês esqueceram que os nazistas mataram 6 milhões de judeus? 146. Vocês não estudaram, né? Não sei quem é ali, qual que sou eu aí? Vocês têm um burrão lá, né, rapaz? Vocês esqueceram que os judeus foram massacrados na Segunda Guerra? Mas eu tô Ficam tudo caladinho aí. Aí ficam. Quem matou Marielle? Quem matou Marielle? A esquerda! Ó, pode ver que tem... A esquerda que matou Marielle! Gente que estava aqui no começo. Os judeus foram mortos pelo PT da Alemanha, que é pau a pau com o PT daqui. É tudo no mesma jangada. Um bando de gente que apoia criminosos nesse país. Pedro Gzai. Depois do Pedro Gzai sou eu, é isso? Beleza. Gente que apoia criminosos. E aí tem... Olha, gente, eu me envergonho de vocês. Eu me envergonho de vocês no meu estado. Eu me envergonho de vocês caminhando aqui. Porque a gente só vê sujeira sendo apoiada por vocês. Oh, meu Deus do céu! Como é que a gente faz, Brasil? Sabe o que a gente tem que fazer? Trovão! Impeachment esse presidente irresponsável. Impeachment nele! Senhor presidente, o tempo faz esquecer tudo, menos o Holocausto. Essas não são palavras minhas, são palavras de Fred Glatt, um sobrevivente do Holocausto que nasceu em 1928 em Berlim. Em 1947 ele veio para o Rio de Janeiro, onde permanece até hoje. Ele veio para o Brasil em 1947 porque na época ainda não havia sido criado o Estado de Israel, que foi criado em 1948 após uma articulação decorrente dos horrores que aconteceram na Segunda Guerra Mundial.
Você pode gostar ou não gostar do Lula, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas todos nós precisamos concordar que o presidente, ele tem uma responsabilidade institucional. Quando ele se posiciona em nome de uma nação, ele adota um caráter simbólico e não se relativiza o Holocausto. Não se relativiza o Holocausto. E mais uma vez, não se relativiza o Holocausto. Nós estamos falando de um regime que matou 6 milhões de pessoas inocentes. Um regime que conduziu experiências em pessoas inocentes. Um regime que violou crianças, que matou pessoas dentro de... Obviamente, nós condenamos qualquer horror relacionado à guerra. Só que qualquer conflito armado também é regido por regras de direito humanitário internacional, nesse caso a Convenção de Genebra. E diga-se de passagem, no caso específico de Israel, de uma agressão sofrida injustamente por um grupo que é o Hamas e que impera no território da Palestina. É infeliz, é medíocre a pequenas relações diplomáticas do nosso país e nos coloca numa posição extremamente delicada, a partir de um momento que a gente se coloca diante de uma vergonha mundial, onde todos os países eles acabam tendo que conviver com essa posição desastrosa. O Brasil, que tradicionalmente sempre teve um time de diplomatas extremamente reconhecido e capacitado por todo mundo, decorrente desse episódio desastroso, ele mais uma vez, infelizmente, injustamente, ele é colocado em xeque. E é importante a gente falar que quando a gente fala do exercício também da função da presidência da República e de todos os poderes, a nossa democracia, o nosso regime democrático, ele se baseia lá no artigo 4º da nossa Constituição Federal em algo muito importante, que é o respeito à prevalência dos direitos humanos. Quando a gente fala do reconhecimento do Estado de Israel, quando a gente fala de comparar um regime de holocausto que, repito, matou 6 milhões de pessoas inocentes a qualquer conflito armado, a gente propõe um profundo desrespeito, desonra às pessoas que morreram e que até hoje sofrem com os efeitos desse holocausto. Para além disso, senhor presidente, é importante a gente lembrar que existe um Dia Internacional de Memórias às Vítimas do Holocausto, que existe também, para concluir, senhor presidente, que existe um Dia Internacional de Memória às Vítimas do Holocausto, que existem museus do Holocausto, que existe toda uma parte historiográfica, que existem monumentos para isso, que até hoje os campos de concentração eles são mantidos abertos por um motivo muito simples, para que não se esqueça, para que não se repita e para que a memória e honra dessas vítimas ela seja respeitada. O presidente Lula ele comete um verdadeiro desastre diplomático e o mínimo que se espera é justamente... Para concluir, deputado. A retratação do presidente em respeito às vítimas desse regime. E muito me entristece que, para além de qualquer divergência ideológica, todos nós, enquanto Casa Legislativa, nós possamos ter autocrítica para reconhecer essas falhas independente de lado. E muito me entristece que parte desse plenário, que tanto condenou descalabros cometidos pelo último presidente, se posicione com esse silêncio ensurdecedor. Obrigado, presidente.